boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Renara Regia, mediadora desta aula aberta, o Olhar Aparecerista. Lembrando que estamos sendo gravados, né? Essa aula depois vai ser disponibilizada no YouTube. Antes de começarmos, farei minha autodescrição. Sou uma mulher parda, de pele clara, cabelos começando castanhos, depois aloreando. O fundo aqui é uma parede de tom claro, creme. Estou sem óculos, sem brinco, bem humildezinho aqui para vocês. Nossa aula está prevista para terminar às 18 horas, né? Então, a ECUT abre suas portas e suas telas para uma conversa imprescindível no campo da produção e gestão e das políticas culturais, né? Nossa aula, hoje a gente vai entender melhor sobre as camadas, os critérios e sensibilidades que atravessam a inscrição e a avaliação dos projetos culturais. Hoje a aula é conduzida por Selma Santiago, né, fundadora aqui da ECUT, e mediada por mim, né? Hoje a gente vai convidar a repensar os seus processos, compreender os contextos, ampliar os repertórios através de um olhar de quem dá o parecer de projetos, né? Então, é um encontro para quem deseja fortalecer a sua atuação na cultura e qualificar suas entregas, né? Compreender de fato o que está por trás de uma boa análise técnica e que não seja apenas uma análise limpa e seca, né? Mas que, ao mesmo tempo, seja uma ferramenta de aprendizado, né? E como esse olhar, né? Como melhorar o projeto através dessa análise parecerista também é muito importante, né? Então, essa é uma aula online, gratuita, aberta ao público. Ela integra o compromisso da ECUT em democratizar o acesso à formação cultural, né, conectando pessoas, conectando territórios, linguagens, trajetórias, em um espaço de aprendizado que é vivo, né, que é conectado com a prática. A ECUT é uma realização da Empreendedores Culturais Associados, né, então tem como parceria o Instituto de Cultura e Arte da UFC, né? A Pró-Reitoria de Cultura da UFC, a Universidade Federal do Ceará, Conexões Criativas, Papo Cult, A Casa é Sua e a Rede Pluriverso Colaborativa também são parceiros, né? Temos como apoio a Escola Livre de Cultura do Ceará, né, através da PENAB, e da SECUT, né, Secretaria de Cultura do Estado, no Ministério da Cultura e do Governo do Brasil. Então, antes de apresentar a nossa querida docente, né, de hoje, eu venho humildemente me apresentar para vocês. Sou Renara Regia, sou bacharel interdisciplinar em Humanidades, sou historiadora pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, né? Eu também finalizei essa qualificação profissional, né, o primeiro ciclo de gestão e produção e políticas culturais da ECUT, né, eu entrei como aluna, e hoje estou, né, faço parte da equipe, estou aí na produção executiva, elaborando projetos, enfim, né, várias coisas que a gente acaba fazendo, né, dentro aqui da escola. Eu também estou cursando uma pós-graduação, um curso internacional de Economia Solidária, Gestão e Inovação Social pela Federal do Cariri, né, e a L'Equinan, que é a Universidade Francesa. Bom, além da ECUT, né, com processos formativos, já atuei também com a Secretaria da Cultura de Fortaleza, através do Agilismo Cultural, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, através do Negócio de Bairro, e com a Secretaria de Proteção Social do Ceará, pelo programa Virando o Jogo, né. Atualmente, eu sou diretora-geral da Rede Pluriverso Colaborativa, oferecendo serviços, né, de consultoria, assessoria, revisão, elaboração e inscrição de projetos, né, de arte, cultura, educação, social, pesquisa, e projetos, né, dentro dos setores da economia criativa e solidária. Então, agora eu vou apresentar aqui a Selma, né? Selma é gestora cultural, coordenadora da ECUT, Escola Livre de Gestão, Produção e Políticas Culturais, doutoranda em Cultura e Sociedade pela UFBA, a Federal de Bahia, né? Ela também é pesquisadora do programa Cientista-Chefe da Cultura, ela é mestra em Gestão Cultural pela Universidade de Barcelona,
Ela é especialista em gestão de produtos e serviços culturais pela UES. A gata é socióloga, pesquisadora, docente, consultora de políticas culturais, gestão de organizações e equipamentos culturais e economia criativa. Ela tem experiência como parecerista de projetos culturais desde 2003, está com mais de 20 anos, com participação de pelo menos 50 comissões de seleção junto a prefeituras, governos estaduais e com o Ministério da Cultura. Além de tudo isso, ela também é atriz, dramaturga, diretora teatral da Companhia de Teatro História S, foi diretora-geral do Teatro José de Alencar, consultora, pesquisadora da Unesco, coordenadora do Programa de Formação para Competências Criativas e do Programa de Microprojetos Mais Cultura do Ministério da Cultura. E do projeto Secult itinerante, Secult nos bairros da Secult. Também do programa de teatro do Centro Dragão do Mar. Do programa de formação e gestão cultural do Instituto Dragão do Mar e, por 2 vezes, presidente da Federação Estadual de Teatro Amador do Ceará, a FESTA. Ela também coordenou e ministrou cursos de gestão cultural e economia criativa na Universidade Nacional de Brasília, da Universidade Federal do Pará, da Universidade Regional do Cariri e da Universidade Federal do Ceará, além das faculdades da Faculdade de São Luís, entre outras. Ela também integra o coletivo Peripécias de Dramaturgia e desenvolve estudos e atividades que unem cultura, desenvolvimento e economia criativa brasileira junto a instituições governamentais e não governamentais. Além de movimentos culturais, né? Hoje, essa conversa será com a professora Selma, né? Que já tem aí mais de 20 anos de experiência como parecerista. Então, a gente tem uma fala de mais ou menos 1h30, né? E, em seguida, um momento de interação com o público, né? Enquanto isso, peço que as dúvidas que forem tendo nas intervenções possam ser feitas por meio do chat. E, com isso, né, sem mais delongas, gostaria de chamar a Selma, né, para dar o nome dela aqui. Mulher, eu fiquei, foi cansada. Escutar tudo isso, nossa senhora, eu já estou cansada, meu povo, só de ouvir tudo isso, mas obrigada, é isso mesmo, a gente que tem Áries com gêmeos, a gente é meio irrequieta, viu? É normal. Mas, em primeiro lugar, gratidão, né, por todo mundo que está aqui. Eu sou Selma Santiago, eu sou uma mulher da pele clara, branca, tenho cabelo preto encaracolado, estou usando óculos, estou com um brinco e um batom, e atrás de mim nós temos a logo da Ecult, esse catavento colorido da Ecult, né? É um prazer enorme estar aqui, nesse momento, como professora, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mas não é professora no sentido formal, é professora no sentido de trocar experiências, de passar experiências, né? É muito mais no sentido de falar da vida do que de técnicas, apesar de que eu preparei um material bem técnico, mas é mais nesse sentido, sabe? E aí, observando, né, que a gente estava comentando, assim, como esse assunto, ele é um assunto de interesse, que nós tivemos inscrições de todas as regiões do Brasil, muitas pessoas, até mais pessoas fora do Ceará do que do Ceará, e na hora de montar essa aula, eu fiquei pensando, será que os alunos são pareceristas, será que os alunos são projetistas, podemos chamar assim, né? Então, é um conteúdo que eu espero que atenda às necessidades, às dúvidas, e como Renara falou, quem tiver dúvida e quiser colocar no chat, a gente depois vai disponibilizar, Cláudia, todas as aulas da Ecult, elas são gravadas e estão no YouTube da Ecult, tem outras temáticas muito interessantes lá, quem quiser, vá no YouTube da Ecult, que as aulas ficam todas postadas lá, enquanto o YouTube existir, a gente está lá, tá, meu povo? Então, sim, vamos, então, sem mais delongas, né, devidamente apresentada, a Ecult, a Renara apresentou, mas só para falar um pouquinho sobre o ciclo, tá? Nós estamos no
primeiro ciclo formativo, o ciclo dura três períodos, de 9 meses cada, né? Nós estamos no ciclo de formação de produção, essa é uma aula aberta que fala sobre produção. O segundo ciclo, que inicia a partir de março do ano que vem, se não me engano, é um ciclo mais voltado para a gestão, e o terceiro ciclo, que finaliza em 2027, é voltado para políticas culturais. Então, o ciclo formativo completo, todos os 3 ciclos, né, eles atendem à produção, à gestão e às políticas culturais. E os alunos que forem seguindo essa trilha formativa, ao final receberão um certificado completo, ou então certificados das ações que acontecem, né, pontualmente, ou livres, como essa daqui, por exemplo. Nós somos uma escola livre, então, realmente é uma alegria poder colaborar com a carreira e com a profissionalização das pessoas que trabalham nos bastidores da cultura, fazendo o movimento cultural acontecer. Bom, meu povo, eu vou fazer a apresentação de slides, tá certo? E se alguém tiver alguma coisa assim que precise falar na hora, levanta a mãozinha que a gente vê aqui, né? Porque às vezes também pode até ajudar a professora, né? Se alguém tiver alguma intervenção que colabore, estamos aqui para aprender juntos. Vamos lá. O olhar da parecerista. É importante para quem está escrevendo saber o que a parecerista procura, né? O que a parecerista olha, onde é que ela foca. E para quem está escrevendo, e para quem é parecerista, muitas vezes tem gente que está começando agora, até porque, por conta da lei, das leis, né, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, e agora a Política Nacional Aldir Blanc, de fato, os estados e municípios precisam de mais pareceristas, então tem muitas pessoas se formando enquanto pareceristas, né? Existe, inclusive, cursos de parecerista, a ESCUT, que é uma escola do governo federal, executada pelo Instituto Federal de Goiás, tem um curso de formação para parecerista, mas esse aulão de hoje que nós temos é um aulão bem prático, pragmático, para a gente trocar essas ideias do que é ser parecerista. E aí, o que a gente pretende conversar hoje aqui, né? Todos são pontos, nós não temos nenhuma aula tempo de aprofundar, mas são pontos interessantes e que cada pessoa que quiser pode mergulhar nas pesquisas e aprofundar esses conhecimentos, né? Falar um pouco como é que é a chegada dessa política de editais, né? Quem é a pessoa parecerista, ética na análise das propostas, alguns conhecimentos técnicos que a parecerista tem que ter, como funcionam as comissões de seleção, alguns critérios de análise de mérito, as pontuações, alguns parâmetros que a gente usa para elaborar nosso parecer, um exemplo muito simplificado de uma planilha de análise, né? Também vamos tocar sobre bonificação, pontos extras. Eu trouxe aqui um exemplo de um projeto não selecionado, né? A escrita de um projeto não selecionado, como particularmente eu acredito que deve ser a escrita de um parecer não selecionado, como deve ser selecionado também, como deve ser escrito um parecer. O exemplo de um recurso, eu vou trazer aqui um exemplo de um recurso que a pessoa fez e a resposta que eu fiz para esse recurso, alguns pontos importantes e espero que a gente consiga aproveitar bem essa aula de hoje, tá? Realmente, se alguém tiver alguma dúvida pontual do momento que eu estiver apresentando, por gentileza, pode levantar a mão. Então, começando aqui falando dessa questão da política do balcão, né? A política do balcão, acho que o nome está dizendo, né? Em alguns lugares ainda existe, né? Que os projetos são apoiados pelos órgãos públicos a partir do amiguismo, que é uma expressão interessante que eu ouvi lá na Espanha. O amiguismo domina muito a política cultural. Eu ouvi isso lá e digo, no Brasil tem muito isso também, né? Você patrocina porque é um amigo, porque é um conhecido, porque historicamente, né, mesmo que não tenha resultado, sempre apoiou. Então, essa política do balcão, aos poucos, né, com a advento das leis de incentivo fiscal, no início a lei Sarney, antes da lei Rouanet chamava-se Lei Sarney, depois a lei Rouanet, o Plano Nacional de Cultura propondo, né, que haja uma democratização, que haja uma transparência na transferência de recursos,
foi propondo que as pessoas, que os gestores públicos tivessem... Só um minutinho aqui que eu também tenho que autorizar aqui o povo para entrar na sala. Só um minutinho, tá? Vamos ver aqui. Meu Deus do céu. Permitir, pronto. Então, com a chegada das leis e com a chegada da regulamentação e com a normatização, então, esses recursos públicos foram ficando mais transparentes para a sociedade, de uma certa forma, mais fiscalizados e mais cobrados. Os movimentos culturais foram ficando mais organizados, de tal forma que muitas das ações e práticas de política de balcão foram sendo substituídas pelos editais. Até porque também, para o poder público, que tirava dinheiro, tirava é ótimo, né? Que usava o recurso do fundo próprio, passou a utilizar recursos que vinham do governo federal. Então, ele tem que seguir as regras do que vem do governo federal. As regras do governo federal, que vem desde a política Aldir Blanc, Paulo Gustavo, desde a lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo, e agora a Política Nacional Aldir Blanc, todas elas determinam que hajam esses certames, esses concursos, essas seleções, né? Então, isso daí foi, aos poucos, essa substituição, né? Então, além das políticas públicas estatais, existem políticas públicas não estatais. Por exemplo, a gente tem o Itaú Cultural é uma política pública, porque é de acesso público, que é privada. E eles também têm seleções. E outras instituições, muitas instituições fazem concursos de patrocínio, que são editais também, né? Através de seleção. Então, nós temos, quando a gente analisa um parecer, às vezes não é só para um órgão público, às vezes a gente analisa também para alguma instituição privada. Mas os critérios são muito parecidos, a metodologia é bem parecida, né, o modus operandi é muito parecido. Então, dá para a gente, de uma certa forma, compartilhar esse material, que eu acho que dá para abranger os casos que a gente tem aqui no Brasil, né? Quem é a pessoa parecerista? Né? Eu vou colocar aqui um texto, né, de Holanda, Oliveira e Martins. A pessoa parecerista é compreendida como aquela que exerce atividade de análise de projetos e emite, com base em sua expertise, parecer técnico sobre as propostas culturais apresentadas aos editais de fomento à cultura, seja na esfera federal, estadual ou municipal. É nomeada comumente como analista, perita técnica, entre outros termos genéricos, sendo este um profissional considerado um profissional ad hoc, ou seja, um profissional contratado. Vamos lá, permitindo aqui. Muitas pessoas iniciam, né, nesse mundo de parecerista, mas, às vezes, há necessidade de uma expertise não só de conhecimento técnico, mas de um conhecimento de vida, realmente. Uma pessoa que já tem uma vivência, nesse caso aqui, a vivência conta muito, né? Uma pessoa que já tem uma vivência em determinadas, podemos dizer, lugares do ambiente cultural, seja na produção, seja enquanto artista, seja enquanto gestor de um equipamento, seja enquanto elaborador de política, ela lê um parecer com outro olhar. Seja enquanto pessoa que está lá pelejando para conseguir dinheiro, para montar seu espetáculo, seu show, para circular com sua obra, para ter seu ateliê, para publicar seu livro, para levantar a lona do seu circo, para bater no terreiro, essa pessoa tem uma outra sensibilidade. Então, é muito interessante quando as instituições podem contratar pessoas pareceristas que tenham, além dos estudos, que tenham a vivência. Isso daí faz toda a diferença, né? E também, um destaque que eu coloco aqui, nesse momento nós estamos vivendo, né, durante 5 anos, a Política Nacional Aldir Blanc, um indicativo de que todos os processos de repasse de recursos têm que ser feitos através de pareceristas, têm que ser contratados pareceristas. Então, às vezes diz assim, não tem recurso, mas a Lei Aldir Blanc, ela aponta recursos para isso, né? Para poder exatamente não ter
nenhum problema de dizer que não tem parecer, tem recurso para isso, determinado percentual é para a contratação de pareceristas. Então, somos nós pareceristas. Acho que todo mundo, que se gostar desse trabalho, um dia pode vir a ser parecerista também. E aí, para ser parecerista, é aquilo que a gente estava falando, a gente tem que ter ética. Ética é uma das coisas principais, não só. O Emerson está dizendo 5% de operacionalização, pareceristas e outros gastos, né, Emerson? E outros gastos também. Exatamente, é obrigatório. Confidencialidade. Uma das primeiras coisas é a confidencialidade, né? Nós temos que ter a certeza de que a gente está tratando de dados pessoais, a gente tem que ter o cuidado que a gente está tratando de sonhos. Cada projeto é um sonho, cada projeto é uma vida, né? Isso é uma das coisas também que a gente, né, entre grupos que a gente conversa, a gente, quando está analisando, a gente não está analisando para papel, papel é ótimo, é tudo digital agora, a gente não está analisando, né, um arquivo, a gente não está analisando apenas um texto, a gente sente isso quando a gente lê, a gente sente, às vezes a gente sente na escrita de uma pessoa, quando ela é a pessoa do projeto, e às vezes quando um técnico escreveu, quem faz parecer sente, porque existe uma linguagem mais neutra, né? Já o próprio produtor, fazedor de cultura, o artista, carrega um pouco do seu coração na escrita. E quando a gente lê, a gente sente. E isso tudo tem que ser muito, muito bem cuidado, né? Tem que ter essa confidencialidade, tem que ser confidencial, porque são dados pessoais. A gente não pode expor ou divulgar. Impessoalidade, completamente impessoal. Estou eu aqui e me deparo com um projeto da minha prima, do meu primo, né? Eu tenho que ter a ética de devolver o projeto para a instituição e dizer que eu não posso fazer o parecer técnico, porque, né, é incompatível, né, gente? Por mais técnica que eu possa ser, eu posso até ser técnica, mas não é correto. Então, a gente tem que ter essa impessoalidade. Impessoalidade também no julgamento de valores, né? Hoje, nas análises de projetos, a gente, logo no começo, há muito tempo atrás, a gente, de uma certa forma, fazia uma curadoria artística também, podemos dizer assim, né? Não tinha essa questão de não se envolver completamente com o conteúdo, somente os critérios do edital, que às vezes disse, o edital não pode, né, não serão aceitas ou acatadas propostas que firam os direitos humanos, etc. e tal, né, preconceito, racismo, homofobia, etc. e tal. Tirando isso daí, a gente tem que ser impessoal quanto ao conteúdo, porque nós não estamos, o parecerista hoje em dia, não é um curador. O curador é outra coisa. Um curador de arte segue uma outra linha de pensamento. Um parecerista uma parecerista é uma pessoa que analisa tecnicamente um projeto e sua viabilidade, né? E seu atendimento aos requisitos da chamada. Então, a gente tem que ter essa impessoalidade de eu não gosto da música do João Gomes, então vou dar uma nota baixa para o João Gomes. É um exemplo aqui, porque eu gosto, tá, gente? É só um exemplo, né? Então, quer dizer, não pode ser assim. Eu não gosto sei lá, de rap, eu não gosto de heavy metal, eu vou diminuir a nota. Não é. A gente não está fazendo uma curadoria para o nosso espaço cultural, a gente está fazendo uma análise técnica de um projeto. Então, essa impessoalidade. Sensibilidade para o público do edital. Eu recentemente, esse ano, há pouquíssimo tempo, eu fui parecerista de uma cidade muito pequena, assim, que não tem essa profusão de profissionais da cultura, mas, e na análise, né, com o grupo de pareceristas, nas reuniões, foi falado pelo pessoal da Secretaria de Cultura que a gente tivesse essa sensibilidade, porque é realmente importante. Eu não posso ser tão criteriosa num projeto escrito por uma pessoa de uma cidade de 5 mil habitantes, que não tem o hábito da escrita de projeto cultural, né, que não tem a prática de concorrer, né, às vezes é o primeiro projeto que a pessoa está escrevendo, eu não posso analisar com o mesmo rigor, eu vou analisar um projeto da Prefeitura de São Paulo, que vão concorrer pessoas que, por exemplo, tá, é só um exemplo, que já tem uma prática mais consolidada de escrever projetos, já cumprem tudo do edital, já leu o edital de cima para baixo, direita, esquerda, todo canto, por dentro, por fora,
né? Atenta a todos os critérios do edital, para que a gente só faça cheque, 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 né? Então, essa sensibilidade, ela é muito importante. É muito importante. Em algumas comissões, a gente observa algumas pessoas que são criteriosas, que colocam, podemos dizer assim, a régua muito em cima, quando, na verdade, a capacidade de elaboração daquele público não está lá, está bem aqui. Então, o máximo é esse. É essa questão da vivência também que dá para a gente, né? E uma outra ética que eu acho super importante, que eu até no final vou falar de novo, é sobre essa visualização ao todo. Passam para a gente 30 projetos, 40, 50, 100, né? Vamos supor. Você começa no nível da régua. Você começa naquele nível da régua, né? E aí você começa lá em cima, aí dá uma nota baixa para ele aqui. Aí o segundo vai descendo, terceiro vai descendo, descendo. Se ao final você não revisar aquele primeiro, era bom, mas como você estava com a régua muito lá em cima, ele recebeu uma nota baixa. Então, o parecerista ele não vê só uma vez os projetos, não deve ver só uma vez. Deve ver e rever, e aí equalizar, né, as notas para realmente ser coerente com o olhar que a pessoa teve e com a análise que a pessoa fez. Então, com relação às éticas, podemos dizer, não são éticas, as éticas que a gente tem que ter enquanto parecerista, essa é uma das mais importantes, né? E tem o compromisso profissional, o cumprimento de prazo, às vezes não dá para cumprir tanto assim o prazo, né? Mas, e muitos editais, inclusive, atrasam, né? E fala para a galera que escreve projeto, atrasam, às vezes a culpa não é da secretaria, é porque realmente a demanda é muito grande. A gente, quanto parecerista, a gente quer ser criterioso, a gente, por exemplo, é chamado para 50 projetos, aí chega 100 projetos no mesmo prazo. A gente não pode, senão a gente vai fazer um trabalho mal feito. Isso não vale a pena, né? Então, o que é que a gente pede? Adia esse processo, adia um pouquinho isso daí que a gente vai ter, tem precisa de mais uma semana, mais 2 semanas, para poder analisar com calma e com qualidade. Então, essa questão dos prazos também está dentro da ética, e é isso, né? Com relação à ética, podemos dizer que é por aí. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém tem algum até agora? Tá tranquilo, Renara? Então, dá para ouvir o pássaro cantando? É. Eu estava lembrando aqui que o pessoal ultimamente estava reclamando muito que os pareceres ultimamente, né, tá sendo utilizado muito inteligência artificial para fazer essa análise, né? E não que isso seja um problema, né? Mas a forma com que é usado, né? É que precisa ser debatido, né? Então, nesse sentido, Selma, eu gostaria de trazer essa subpauta, né? Dentro da ética. Essa da ética, né? Então, mais na frente eu iria falar nisso quando da escrita, mas tá legal poder falar isso agora. A inteligência artificial, vamos lá, é um assistente. A inteligência artificial é um assistente. A inteligência artificial pode fazer para a gente os cálculos, a inteligência artificial pode... Eu não sei como é que a inteligência artificial faz uma análise. Ela faz uma análise de parecer. O máximo que a gente pode pedir, e eu uso a inteligência artificial, tá, gente? Eu uso inteligência artificial. Então, não é nem que eu seja contra, eu não sou contra, pelo contrário, eu uso. Mas é porque o que você pode pedir, eu vi que tem uma pessoa com a mão levantada, cedo já, para a inteligência artificial na análise de projetos. A viabilidade, como é que eu posso dizer? As contas do orçamento, da planilha orçamentária estarem corretas e atender aos percentuais. Isso você pode pedir a inteligência artificial para fazer, se está tudo certo. Você pode colocar, se a pessoa fez a tabela da FGV, você pode colocar a tabela da FGV e pedir que ela cheque, mas nem todo mundo usa só a tabela da FGV, né? Entendeu? Então, deixa eu ver o que mais. Você pode pedir para que no corpo do texto todos os campos tenham sido atendidos. Gente, são tantas os prompts que a gente tem que fazer para poder você checar um edital com um projeto escrito, que eu, sinceramente, eu acho que dá mais trabalho do que você ler
o texto, né? E essa palavra de que muitas estão sendo feitas pela inteligência artificial, eu gostaria de ver, se alguém tem, por favor, me passe, porque eu acho meio difícil. A Luiz está dizendo aqui, penso que não dá para fazer. É a mesma coisa que eu penso, Luiz, não acho que não dá para fazer, assim, pela minha experiência, pela complexidade do que é É muito complexo, é É muito muito complexo. complexo, gente. Como é que pode uma pessoa usar a inteligência artificial para analisar tudo? Isso sem falar nessa análise geral, né, Ana? Na análise geral, nas questões subjetivas, porque a gente também não está fazendo apenas um trabalho técnico, duro, engenheiro, assim, nada contra os engenheiros, mas um trabalho de engenharia A apenas. inteligência artificial, a inteligência artificial vai acabar com o mundo, né? Não é cult. Não, eu não sei se vai acabar com o mundo, né? Eu sou uma Com positiva, tá? licença, eu gostaria de fazer uma objeção. Eu tenho uma escrita aqui antes, gente, então deixa eu Deixa eu fazer. falar, senhora Ecute, deixa eu falar, por favor, com licença. A inteligência artificial, ela muda as nossas vidas, ela ajuda nossas vidas, porque eu não sabia qual que era o meu gênero, então eu pedi para ela me ajudar a decidir. Ótimo. É importante para muita coisa, claro. Deixa eu fazer o seguinte. Eu Eu vou usei a pegar. inteligência artificial para saber como matava meu chefe. Deu certo, Gente, né? eu vou pedir que a gente se controle, por favor, tá? Professora, né? Professora é professora. Essa pode me Eu chamar usei de para me formar Selma, na viu, faculdade. gente? O nome Ecute Administradora está aqui, porque eu dou conta da Ecute, mas pode me chamar de Selma, tá? Então, eu vou pedir para a Fernanda falar e depois vem Mauro, tá? E quem quiser falar, fala, porque para ficar interrompendo a nossa fala não dá certo e não vai ficar bom, vai ficar cansativo, beleza? Fernanda, por favor, fale. Não vamos focar muito em inteligência artificial, não, mais na frente eu falo sobre Fale, isso, Fê. Fê, beleza? fale. Oi, gente, boa tarde. Estava esperando o Selminha terminar. Eu queria só fazer uma colocação sobre o parecerista, que Selminha falou que senta, faz uma análise muitas vezes, e queria colocar só uma situação pessoal. Eu tive um dos projetos escrito em parceria com um amigo aqui de Fortaleza sobre humor, né? E o parecerista lá tem uma nota que você pode colocar em relação, uma pontuação que você pode colocar em relação aos... ai, meu Deus, esqueci agora. Esqueci, estou Dá um cansada, branco, gente, desculpa, dá um acordei branco. 5h30. Espera mas eu vou lembrar. Selminha, toma conta aí, vou lembrar. Eu vou pedir que as pessoas que não estão inscritas, por favor, não falem, tá, gente? Lembrei, desculpa. Um ambiente mais tranquilo de fala, tá bom? Continua, Fernanda. Lembrou, desculpa. Que ele pontuou sobre cultura popular. E aí ele deu uma nota bem baixa, porque ele entendeu que o humor não era uma cultura popular. Quando o humor, para o Ceará, é uma cultura popular, né? Então, às vezes, eu acho que essa questão do parecerista foge um pouco, muitas vezes, sobre o conhecimento da regionalidade sobre os estados. Ok. Né? Eu já vou falar isso no próximo slide. Então, desculpa. Vai, segue. Viu? Então, vamos fazer o seguinte. Me perdoa, tá, Bianca? Eu vou deixar para abrir mais para frente, porque eu estou percebendo que, por exemplo, o que Renara colocou, eu vou falar mais na frente, o que você colocou agora, eu vou falar mais na frente. Como eu disse assim, do que foi falado, né? A ética eu entendo, essa questão da inteligência artificial, beleza, está na ética. Mas do que foi falado, vamos tentar colocar o que foi falado. Mais na frente, eu estou tratando de várias questões, e aí, se não for contemplado, aí, por gentileza, levanta a mão. Tá bom, Fernanda? Aí tu pode baixar a tua mãozinha se quiser, beleza? Vamos continuar aqui, tá bom? Mais na frente eu abro. Deixa eu avançar mais um pouquinho, que a pergunta de vocês pode estar aqui, né? Como eu disse, eu ia falar exatamente o que você falou agora, viu, Fernanda? Que conhecimentos técnicos mínimos parecerista tem que ter? Do edital completo e seus anexos, né? Além do edital, às vezes existe uma legislação por trás do edital, que rege o edital. Naquela legislação diz que determinada coisa não pode acontecer. Às vezes não está no edital, mas o edital ele cita
né, que esse edital segue a lei tal, tal, tal. O que é na teoria que é para a pessoa fazer, a pessoa que está escrevendo o projeto, é para ela ler aquela lei, mas o parecerista tem que ler para poder também observar se ninguém ultrapassou a lei, se ninguém feriu a lei. Então, conhecer o edital e seus anexos, a legislação, esse conhecimento, que foi falado agora sobre o humor, da cena cultural artística local. Não é conhecer, saber que fulano é mais bonito do que o outro, ou que faz melhores coisas, ou que é mais artista, né, entre aspas, ou que tem mais experiência. Não, não é isso. Mas é conhecer a cena, para não cometer um erro de fazer um julgamento de valor que não é o julgamento de valor, então não é a prática cultural daquele local. Então, é importante, quando for se inscrever para parecerista de algum lugar, se algum de vocês for, conhecer, saber que existe uma cultura diferente, procurar conhecer como são os hábitos culturais do lugar, para a gente também não incorrer em erro no nosso julgamento, né? Como foi falado agora do exemplo, dizer que o humor não é cultura tradicional popular, e como na região Nordeste, ou pelo menos no Ceará, o humor faz parte da cultura tradicional popular, né? Isso é um exemplo. Domínio da escrita. Domínio da escrita, porque a gente vai escrever um parecer que tem que ser claro, conciso, objetivo, coerente, para que a pessoa que pede e tem direito a ver a análise do seu projeto, que ela veja algo que ela possa entender e dizer, sim, realmente, eu esqueci de colocar tal item. Ou então ela lê e, se ela não concordar, entrar com recurso e dizer, não, você se enganou, parecerista, é isso, isso e isso. E cabe ao parecerista, mais na frente eu vou falar sobre isso também, como os tópicos que eu coloquei lá, né? Então, de fato, o parecerista ele tem que responder o recurso item por item que foi colocado, né? Aspectos financeiros e valores no mercado local. Muitas vezes, a pessoa parecerista é de um lugar onde o cachê é 3x, e vai analisar o projeto, como eu falei, de uma cidadezinha pequena, de 5 mil habitantes, onde o cachê é só 1x. E aí, na análise da pessoa, ela coloca, os valores estão muito abaixo do mercado, esse projeto é inviável. Nesse caso, os valores do mercado... Meu amorzinho, aguarde, por gentileza, Meli, por favor, para não me interromper meu raciocínio, tá certo? Aí, quando eu quero falar mais na frente, eu peço para todo mundo falar, tá bom? Você é a primeira da fila, tá? Deixa eu voltar aqui, porque interromper demais não é legal, viu, gente? Vamos lá. Aneli e Bianca estão na fila, não se preocupe, não serão esquecidas, por favor, tá? Então, era aspectos financeiros, né? Então, pronto, essa questão dos aspectos financeiros. Às vezes, tem que ter um conhecimento também do mínimo e tem que ter um conhecimento do máximo, né? Porque muitas vezes os valores ultrapassam o mercado local ou são muito aquém do mercado local. Então, esse conhecimento é um conhecimento que a gente estuda. Para fazer parecer, para fazer qualquer profissão na sua vida, você tem que estudar. Então, estuda um pouquinho, conhece. Às vezes, a experiência mostra que um município pequeno não é. Um município pequeno de uma cidade rica é outra coisa. Do estado rico, um município pequeno do estado muito pobre. O custo amazônico. Pronto, um exemplo interessante. O custo amazônico, que a gente chama, é muito baseado nas dificuldades estruturais que a região, pela sua natureza, tem. Então, transporte na região amazônica é 3 vezes, no mínimo, se tiver alguém aqui do norte, deve estar concordando comigo, é no mínimo 3 vezes o que se usa nas outras regiões do país, porque lá, para você ir de um município para outro, um deslocamento de barco, é muita gasolina, é muito combustível, é um absurdo de transporte de mercadorias, transporte de figurino, de cenário, exposições. Então, é importante a gente conhecer os valores do mercado local, para a gente poder fazer uma boa análise financeira. E também, claro, conhecer as etapas de realização de uma ação cultural, né? Porque a gente vai analisar a viabilidade de gestão, a gente vai analisar a capacidade de gestão. Para poder analisar a capacidade de gestão, eu tenho que ter conhecimento de gestão, né? Então, aqui, estou apontando aqui, alguns conhecimentos técnicos
Como eu disse, é uma aula aberta, é um aulão, né, mas existe, eu já dei a dica, tem um curso da Escute que faz, né, que é um curso mais longo, né, é um curso alto, tem aulas presenciais, mas é muito autodidata, tem um material interessante, que todo mundo também pode fazer. Mas, a princípio, esses conhecimentos a pessoa tem que ter. Por que eu não coloquei aqui conhecimento artístico, estético? Porque, como eu falei no começo, para quem está chegando agora, né, a gente não, o parecerista, hoje em dia, de projetos, de editais, ele não faz uma curadoria artística, ele faz uma análise técnica, né, de mérito, claro, com a subjetividade das políticas, que eu vou falar mais na frente, né, com as necessidades de cumprimento de algumas metas da política cultural, mas não é uma curadoria artística. Então, o conhecimento artístico, bom, é interessante ter conhecimento artístico, mas normalmente, a não ser que seja um trabalho de curadoria, claro, na curadoria você tem que usar os conhecimentos estéticos, poéticos, etc. e tal, aqui você usa muito mais os técnicos, tá certo? Vamos lá, seguindo. Daqui a pouquinho a gente... Comissão, em alguns municípios, os recursos não dão para ter uma comissão de 3 pareceristas, por exemplo, ou 4. Eu já fiz parte de comissão com 5 pareceristas, né? Então, muitas vezes é só um parecerista e análise por parte do conselho. Às vezes o conselho do município, ou do estado não, mas mais fácil do município. Às vezes o conselho do município colabora na análise dos pareceres, é um parecerista mais um conselheiro, às vezes é um parecerista contratado mais um funcionário da Secretaria de Cultura, ou um funcionário de um equipamento cultural. Então, nós temos algumas possibilidades de comissão de seleção, mas de tal forma que hoje, o que eu observo, né, é que no mínimo são 2 pessoas, o usual é 2 ou 3 pessoas, tá? Normalmente o usual é de 2 a 3 pessoas. Como é que elas funcionam? A primeira reunião de alinhamentos, todas têm reunião de alinhamento inicial, né, com a determinação da leitura do edital, com a determinação dos aspectos regionais, dos aspectos locais, né, com o nivelamento de pontuações, muitas vezes é falado sobre essa questão também, que um parecerista é mais generoso, o outro é mais rígido, e só os projetos do parecerista generoso entram na seleção. Então, para ter uma equalização, mais na frente eu vou falar um pouco mais detalhado sobre isso. Então, essa reunião de alinhamento inicial, prazos, né, sigilo e toda essa questão que a gente já colocou com relação às éticas também, né? Existem ainda, dependendo do lugar, do formato, alguns formatos presenciais, mas normalmente, hoje em dia, as comissões funcionam em formato online, né? Até porque tem pareceristas do Brasil inteiro e até porque tem tanta necessidade de parecerista que, às vezes, a pessoa não faz somente com as pessoas da sua região. Mas existem editais, lembrei agora, recentemente eu vi um edital de um município em que só podiam se inscrever pessoas daquele município, quer dizer, diferente de alguns outros lugares em que a classe artística diz, não teremos pareceristas daqui, né? Nesse edital do município, os pareceristas, as pessoas queriam pareceristas de lá. Então, como a gente tem diferenças, né, no nosso país, né? Como eu falei, metodologias de análise individual, a análise é individual, mas às vezes ela é feita em dupla. Eu faço individualmente, você faz individualmente, e depois a gente se une para... Pode isso, viu, Emerson? Incrível, mas pode. Às vezes, pode, tanto que eu vi, né? Às vezes a gente se une para poder chegar a um parecer só. Às vezes são os 2 pareceres que são divulgados, às vezes são trios, né? Nesse momento, eu estou numa comissão que são trios, que é trio, 3 pareceristas, a gente lê todos os projetos, a gente junta para escrever um parecer só. É interessante isso, mas acontece. Duplas e trios é o mais usual hoje em dia. O sistema de pontuação, normalmente, pode ser por média entre os pareceristas. Às vezes, quando você tem, por exemplo, 5 pareceristas, existe uma metodologia que exclui a menor nota e a maior nota de todas as análises e tira uma média entre as 3 que ficam no meio. Às vezes acontece isso em seleções que tem muitos pareceristas.
E também por consenso entre os pareceristas. Podem conversar e consensuar. Você viu isso? Não, eu não vi, não observei. O outro observou. Eu tirei essa nota. Não, mas não, você não podia. Então, às vezes tem um consenso e chega a uma nota em conjunto, né? Então, não é realmente um trabalho simples, o trabalho de parecerista, viu, gente? É complexo mesmo. A elaboração do parecer pode ser individual, pode ser em conjunto, como eu falei, né? Os comentários também pode ser... Às vezes tem parecer que quer um comentário para cada quesito. Nesse momento que eu estou fazendo é um comentário para cada quesito. E tem edital simplificado, ou formulário de parecerista simplificado, em que você faz um comentário só, e naquele comentário você coloca sobre acessibilidade, sobre comunicação, estratégia de divulgação, estratégia de mobilização de público, que mais? Objetivos, metas, tudo que tem no projeto, né? Está aqui. E sempre há uma reunião de finalização, né? Assim funcionam as comissões de seleção, tá? Deixa eu passar aqui para a próxima. E aí, eu vou entrar agora numa coisa bem interessante, que são os campos de análise. Eu estou colocando aqui alguns critérios mais usuais, tá? Podem ter outros critérios de alguns outros editais, né? Às vezes tem editais muito específicos que tem alguns critérios, mas eu estou colocando alguns critérios que é o que a gente mais vê, né? Qualidade do projeto é fato, sempre é solicitada a qualidade do projeto, né? Porque ele é exatamente o todo, é aquilo que a gente estava falando, né? Porque, eu não vou nem usar mais aquela palavrinha que tem 2 letras, porque para analisar uma qualidade de um projeto, você tem que ler o todo, tem que ver a coerência, você tem que ver se tem podemos dizer, um juízo naquela análise, né? Capacidade de gestão. Capacidade de gestão, ela é medida a partir das experiências anteriores. Se no edital que vocês podem fazer tem capacidade de gestão, atentem para ter na equipe uma pessoa com capacidade de gestão. Que a capacidade de gestão não se mede pela escrita do projeto, porque às vezes não é a pessoa que escreve, e não tem nada contra, não é proibido outra pessoa escrever o projeto, de jeito nenhum. Mas quem vai executar o projeto? Né? Quem vai executar o projeto é que vai ter que mostrar sua capacidade de gestão, né? Seja o produtor, seja o diretor de produção, seja o coordenador, os cargos de gestão, os cargos de decisão, as funções de decisão, seja, se for apenas o diretor do espetáculo teatral, que seja o diretor do espetáculo teatral, né? Seja o líder da banda, a pessoa que esteja nessa função de gestão, de liderança. Então, é importante ter um currículo que pontue nesse quesito. Viabilidade técnica. A viabilidade técnica é a análise desde... Mais na frente, tem um comentário mais na frente na análise que eu fiz, que tem isso, que é, você falou, no projeto a pessoa disse que vai... Vou dar aqui um exemplo, tá? A pessoa disse que vai trazer para o local de apresentação 5 escolas da rede municipal. Mas em nenhum momento do projeto ela coloca orçamento para o transporte, em nenhum momento do projeto ela coloca uma carta de anuência da escola dizendo que vai enviar os alunos, em nenhum momento ela fala das ações de mobilização ou de viabilização, só isso já não é viável o projeto. Ou então, o orçamento não contempla os gastos, os instrumentais, os equipamentos que a pessoa colocou, também não é viável. A viabilidade técnica são diversos fatores. Eles têm todos que dizer assim, essa construção é viável, esse desenho é viável, né? E aí a gente também tem um item muito usual, que é a coerência do plano de divulgação do cronograma, objetivos e metas. Como é que o cronograma é apresentado? Qual o desenho de tempo que a pessoa fez para cada etapa, né? Às vezes a pessoa, por inocência, por erro, determina um tempo muito grande na pré-produção, né? Às vezes a produção é só se for um evento rápido, tudo bem, mas às vezes ela não desenha direito as etapas. Ela faz algo descompensado. Eu peguei um projeto que a pessoa colocava no mês 4 e 5, pré-produção, produção no mês 5 e
pós-produção no mês 4. Ela errou, tá na cara que a pessoa errou. Ela não vai fazer pós-produção no mês 4. E ela coloca 4 e 5 pré-produção quando já é produção. Ou seja, tem que ficar muito atento nessa questão do cronograma. E está de acordo, né, com o plano de divulgação, objetivos e metas. Esse item, normalmente, eles chamam assim, essa coerência. Coerência da planilha orçamentária, com o descrito no projeto e com os valores de mercado, como eu falei anteriormente, né? Os valores de mercado são o que vão dizer se está acima ou está abaixo, se... E também tem que ter um cuidado, eu estou lembrando aqui, recentemente eu vi um colega que estava comigo num grupo de seleção, colocando que o cachê da banda estava muito alto para determinado, era um festival de música, festival que ia com músicos concorrendo, né? Festival de seleção musical, pronto. E ele disse que o cachê estava muito alto. Aí eu disse, olha, tem que lembrar que essa banda, ela vai fazer o show, essa banda vai ensaiar com todos os 20 inscritos, né? Então, ela não estava recebendo apenas pelo show. Aí a pessoa disse que não tinha atentado para isso, né? Então, é importante atentar e ler o projeto com essa delicadeza para ver que aquela banda, que ela não vai fazer apenas um show no dia do festival, ela vai ensaiar antes com 20 músicos diferentes, com 20, podemos dizer, formações instrumentais diferentes. A gente sabe que no festival de música tem gente que usa a banda completa, tem gente que usa só violão. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. E também na escrita, a gente tem que saber como colocar uma rubrica no orçamento. Por exemplo, se essa pessoa tivesse colocado na rubrica lá, cachê da banda, só botou isso, cachê da banda. Se tivesse isso, cachê da banda, para apresentação do show e montagem da apresentação musical de 20 inscritos no festival. Aí eu acho que ficava claro, né, gente, que aquela banda estava recebendo por um trabalho bem maior do que um cachê, apenas de um show. Então, dependendo da rubrica, tem rubrica, viu? Eu ouvi a pergunta aqui, Cláudia. Tem rubrica que as pessoas explicam tanto, vezes tanto, e coloca entre parênteses, sabe? Eu não digo escrever um textão, ou então escrever lá no texto. Nesse caso, a pessoa não tinha escrito no texto, né? Nesse caso, a pessoa não tinha escrito no texto que a banda seria para acompanhamento dos artistas que irão se apresentar. Ela não escreveu. Eu subentendi, a gente tem que subentender, né? Mas como eu conheço o festival, sei que o festival tem uma banda base, aí vem a vivência da pessoa. Aí, nesses momentos, né, Selma, essas Aí vem a coisas vivência não podem ficar subentendidas, a gente precisa fazer meios com que o parecerista entenda, né? Seja fazendo algum outro documento que seja importante para o entendimento do projeto, né? Tem que fazer o parecerista entender. Ele não vai ser profeta, não vai ser adivinha, né? Não vai estar... E às vezes não tem essa sacação de lembrar que num festival tem uma banda base. Nem todo mundo é obrigado a saber que festival tem banda base, né? Então, é isso aí. Mas, sim, currículo e portfólio, né? Só ver aqui... como estamos falando um pouquinho de orçamento, e essa é a única parte que eu vou falar de orçamento, eu vou só ler os comentários, eu não vou abrir o microfone, tá, gente? Eu vou ler os comentários, viu, Renarina? Selma, eu fui parecerista no edital, na cidade pequena na Bahia, o edital não exigia tabela orçamentária, muitas pessoas colocavam, tinha uma lista super pequena. Como deve ser a análise? Coerente com a proposta, viu, Thalita? Se a proposta era bem objetiva, bem simples, né, não era um festival, uma coisa muito complexa, aí vem do teu olhar, né? Aquela coisa do olhar. Se pelo seu olhar, aquele orçamento que a pessoa colocou, que não era obrigatório, aí eu acho que é uma pequena falha, né? Não ser obrigatório. Mas se não era obrigatório e a pessoa colocou a descrição dos gastos de uma maneira simplificada, e você teve a sensibilidade, a ética e a correção de perceber que aquele orçamento estava adequado ao projeto, então faz uma análise positiva, né? Agora, se era um projeto de um super festival em 5 bairros da cidade, é uma coisa complexa, aí você precisa de um orçamento um pouco mais detalhado, né?
Então, depende muito. Na verdade, não existe uma receita de bolo, depende muito. Tudo depende do que é proposto no projeto. O orçamento tem que espelhar o que está proposto no projeto. Se não espelhar, seja de uma maneira simples, seja de uma maneira complexa, não estando coerente, é como diz aqui, coerência da planilha orçamentária com o descrito no projeto e com os valores de mercado. Se não for coerente, aí realmente a avaliação não pode ser positiva, né? Beleza? E aí, a referência de pareceristas para os valores. Existe um guia que é a tabela da Fundação Getúlio Vargas, eu acho que é a tabela FGV. Se você coloca no Google, acha a tabela da FGV, eu acho, se não me engano, a mais recente é de 2021, não sei se já saiu alguma depois disso. Aí ela tem os valores que são, não é de todas as cidades do Brasil, né? Mas tem de algumas capitais, podemos dizer, tem, ou de regiões, não tem nem também de todos os 27 estados, não tem também na tabela da FGV. Aí você usa meio que como parâmetro, tá? E também usa aquilo que eu falei, o senso, né? A sensibilidade, a leitura do local. E a percepção, né? Mas a gente tem que usar a percepção, sim. Eu sei que não é ferramenta, mas a percepção ajuda quando você percebe, inclusive, o padrão dos outros projetos, né? Quando a gente vê o que os projetos estão todos colocando que o cachê artístico é R$100. Então, a realidade daquele município deve ser isso. Se todos os projetos estão colocando que o cachê é R$100, ou então o edital ele é tão pequeno, o edital era só... Eu vou dar um exemplo aqui de uma cidade, aqui no Ceará não, eu estou na Bahia, a cidade lá do Ceará, chamada Guaramiranga, que é uma cidade que vive de turismo cultural, uma cidade que tem 2 teatros, uma cidade tem museu, uma cidade tem política de tombamento patrimonial, é uma cidade que vive de cultura, mas ela só tem 5 mil habitantes. Mas ela faz mais ações culturais do que muitas cidades maiores. Ela recebeu R$25 mil num desses editais aí, uma dessas leis aí do governo federal. R$25 mil para uma cidade que trabalha com cultura o ano inteiro, enquanto uma cidade de 50 mil, 200 mil habitantes recebe muito mais dinheiro e às vezes não sabe o que fazer. Então, dependendo do recurso que o município tenha, está a regra orçamentária daquele município, né? Como é que a gente vai saber? Pesquisando, né? E nesses momentos de subentendido, como poderíamos proceder? Pedir uma readequação do orçamento? Podemos pedir uma readequação, né? Podemos pedir, muitas vezes a gente glosa, quer cortar, né? A gente pode pedir uma readequação, indicar uma readequação. Se a gente não tiver esse poder de glosa, ou se for indicado pela secretaria que a gente não peça, a gente coloca lá, a gente diminui a nota e coloca, esse orçamento não está adequado aos valores, e diminui essa nota, nesse quesito, né? O importante é que a nota também reflita a análise. Beleza? Continuando aqui nos critérios, nós estamos no campo da gestão, tá? Nós temos 2 campos de critérios, que eu chamo de 2 campos de critérios de análise. Currículo e portfólio do proponente e da equipe. Isso é extremamente importante e é impressionante como as pessoas não padronizam, não valorizam, juntam os portfólios do jeito que estão, manda portfólio com 100 páginas, né? Então, isso daí, às vezes, nem precisa, bastavam 10 páginas. Então, é importante a gente ter esse cuidado, né, também. Mas é necessário que tenha o portfólio do proponente e da equipe. Como eu falei, assim, a equipe também demonstra a capacidade de execução do projeto. Não adianta também só o portfólio do proponente, o currículo do proponente, não, tá? E capacidade de comunicação e de mobilização com o público. Comunicação é uma coisa, mobilização é outra, viu, gente? Muitas vezes a pessoa pensa que está mobilizando o público quando ela está só divulgando. O que é mobilização? Mobilização é exatamente aquilo que eu falei. É eu dizer que vou fazer a apresentação neste teatro para 5 escolas e vou mobilizar o público daquela escola, né? Vou na escola, levo os artistas para se apresentarem lá, faz uma cena durante o intervalo das aulas. Isso é mobilização de público, né? É muito importante, às vezes eu percebo que poucos editais pedem isso.
E aí, o que acontece? E eu já vi também gente que ganhou edital se apresentando para 5 pessoas. Nossa, é de uma tristeza. É triste para o artista, é triste para o gestor daquele espaço cultural, né? É triste até para 5 pessoas que estão assistindo, porque chega a dar um aperto no coração da gente, né? Você vê. Por quê? Porque não teve mobilização. Nem o equipamento mobilizou, esperou pelo artista, o artista não mobilizou esperando pelo equipamento, no final deu nisso. Então, eu acho que é um critério que não tem em muitos editais, mas que deveria ter. Eu defendo que tenha esse de mobilização, tá? Muito importante. E se o projeto tem, por exemplo, o edital não pediu mobilização, mas a pessoa escreveu lá, nós vamos divulgar sim, X, Y, Z, e vai mobilizar, essa pessoa já ganha mais nota. Por mim, eu já pontuo mais, porque ela fez além do que foi pedido, né? Isso aí é, tipo assim, ganha 10, né? E aí, temos o campo da gestão. O que é que o campo da gestão nos mostra, né? O campo da gestão, ali foi o campo mais técnico, né? Agora, no campo da gestão, aí nós vamos entrar não, já estamos na gestão. A gente tem que passar para o campo da política. Pronto, passei agora, achei que tinha passado. O campo da política. O campo da política é aquela outra parte do edital. O que o governo quer quando ele lança um edital para a sociedade produtora de cultura, o que é que ele quer alcançar? A gente tem que ver o que é que diz o edital. Então, muitas vezes é pedido a abrangência e o alcance territorial da proposta, né? Que não precisa nem explicar, né, para onde vai, a quem alcança essa proposta, os resultados de desdobramentos, muitas vezes um projeto, ele não se encerra nele, e se a pessoa escreve no projeto que tem desdobramentos, qualifica o seu projeto, né, você percebe que é uma política que ela não acontece só em um lugar, ela reverbera, então isso é muito interessante. O potencial de democratização do acesso às ações do projeto, se é gratuito, se é a distribuição, como é o acesso das pessoas, né? Como é que elas, se ele vai aos bairros, se vai às periferias, se vai às comunidades, se vai aos terreiros, se vai aos quilombos, né? Se vai às comunidades indígenas, como é que é o acesso? Como é que se dá o acesso do público às ações do projeto? Como é que isso está democratizado? Promoção da cidadania, diversidade cultural e valorização das culturas, muitas vezes isso é critério mesmo, às vezes é bonificação, tá? Às vezes é critério, às vezes é bonificação. Se tem alguma temática voltada, como eu falei aqui, de valorização da cultura indígena, né? Então, se não tem uma temática, se as ações do projeto chegam na comunidade indígena, então, isso daí é uma promoção da cidadania. E assim também com o público LGBT, que é IAPN+, com PCDs, promoção da cidadania, da democracia cultural, né? Que é a cidadania cultural, dizendo melhor, da cidadania cultural é isso. Ações estratégicas de acessibilidade, até a Paulo Gustavo, ela cobrava as ações de acessibilidade, né? Na PENAB, agora, mais recente, não há essa cobrança, mas é recomendado. Recomendado é quase cobrado, né? Porque a gente sabe que se é recomendado, está lá na pontuação. Pode não estar cobrado no edital, mas está na pontuação. Então, e está nos critérios, a pessoa lê no edital os critérios, né? Ao omitir ou apenas colocar uma ação, apenas uma estratégia de acessibilidade, você está desvalorizando seu projeto. Então, tenta de uma forma mais interessante, viável financeiramente também, que a gente sabe que tem essa questão, né? Ser o mais acessível, mais com condições de acessibilidade possível. Relevância da ação proposta para o cenário cultural do município ou estado. Aí entra aquela coisa, né? Aquela pergunta. No que... Vou já passar aqui para as perguntas da chamada, tá? Nas mensagens. No que esse projeto vai contribuir com a cultura local, né? Ele vai agregar artistas, ele vai mobilizar a cadeia da economia criativa local, ele vai promover a valorização de artistas emergentes, ou então vai promover a valorização de artistas antigos que estão sem produtividade naquele momento, ele vai projetar uma nova linguagem artística, ele vai projetar artistas novos,
ou ele vai dar visibilidade aos artistas que são bons e que não têm visibilidade. No que isso está colaborando com o cenário cultural do município, do estado, do local, né? Aspecto de integração comunitária. Esse daqui é um item muito interessante e pouco usado, mas é um item que fala que o projeto não é uma nave extraterrestre que chega e se instala numa comunidade. Como é que é a integração comunitária? Como é que é a ação com os agentes com os quais o projeto vai lidar? Seja os agentes culturais, que isso é uma integração comunitária, seja os agentes residenciais, se for num bairro, como é que é a relação com o bairro? Que integração comunitária que o projeto propõe dentro da sua ou preparação, ou na própria ação que está desenvolvendo, que ações ela promove de integração comunitária. Tem vários editais que têm esse quesito, viu? Fortalecimento da economia da cultura e valorização de parcerias e cadeias produtivas. É como eu já disse assim, até que ponto está fortalecendo a economia da cultura? Teve um projeto, um edital, que tinha esse quesito. E muita gente colocou assim, estamos fortalecendo a economia da cultura porque estamos contratando artistas. Né? Quer dizer, esse é o mínimo. Isso é o mínimo, a pontuação mínima, isso daí. Porque pode promover de outra forma, pode promover venda do CD, ó, nem tem mais CD, é venda das obras de arte da pessoa durante o evento, isso é promoção da economia criativa. Pode promover uma feira ao lado do evento, isso é promoção da economia criativa, né, da economia da cultura. Né? Pode dizer que vai criar uma rede, isso promove a parcerias e cadeias produtivas, né? Essa questão da economia criativa, da economia da cultura. Então, é bom a gente nunca ser o óbvio. O óbvio é o mínimo que um parecerista olha. O óbvio é o mínimo. E o mínimo é o mínimo. O mínimo nunca vai receber um 10. Né? É importante a gente saber disso. E relevância e alcance da contrapartida social. Muitos editais hoje não estão mais pedindo contrapartida social, mas alguns pedem ainda, né? Então, a gente tem que ver a relevância. É relevante ou é uma contrapartida meia boca? Como é que é? Né? Esses são os critérios de análise de método. Eu fiz essa proposta de dividir como, campo da gestão, né? E campo da política cultural, porque é o que eu percebo, pode ter outras pessoas que façam de outro jeito, tá? Não foi aquelas 2 letrinhas que fizeram, fui eu mesma. Então, normalmente a gente distribui assim, se tivesse o aspecto artístico, né, aí eu colocaria campo artístico, né, que seria uma leitura do campo artístico do projeto, mas como não é pedido, não é cobrado, então não está aqui na nossa aula, tá certo? Eu vou ver agora que tem umas perguntas aqui. Vou voltar aqui para dando valores. O nome da tabela é tabela da FGV. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Não sei se alguém escreveu. Tabela da FGV. Fundação Getúlio Vargas. Tabela da FGV, o nome da tabela. Como artista, fica muito angustiado com relação a saber dos valores de mercado, sou da música. Pois é, né, Matheus? Aí, a depender do lugar, né? E a música, e se eu te disser que o pessoal do teatro ganha, e do circo ganha bem menos, meu Deus do céu, né? A música, ela tem uma valorização, graças a Deus, bem melhor. Sim, a Joanice falou aqui da tabela do SATED também, né? Que é o Sindicato de Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões. Todos os estados têm SATED, tem a tabela do SATED, tabela do Sindicato dos Músicos. Aí o Matheus pode dar uma olhada para saber se ele está sendo bem pago, né? Nos baseamos sempre na FGV? Não. Acabou de nos falar aqui a Joanice, tabela do SATED, Sindicato dos Músicos, e também, às vezes, a pessoa faz cotação. Ela coloca, assim, cotação realizada no mercado. Você pode fazer. Se o edital pedir a cotação, você anexa. Pague lá na internet uma cotação, ou pede uma instituição, uma empresa que seja fornecedora, ela emite os valores, os orçamentos, e você coloca, segundo cotação realizada pela nossa equipe, o valor estimado é tal. Mas vai depender, como eu falei, do edital, o que o edital pede, né? Se pedir cotação, você pode colocar cotação. Ou então, você pode colocar, se você já tiver um outro projeto anterior, você pode colocar valor praticado no projeto anterior, entendeu? Também pode colocar isso daí. Não sei se eu respondi, viu, Gabriel? Mas não é obrigatório uma coisa só, não, né? Deixa eu ver aqui. Salic Web.
Salic, eu não vou falar sobre o Salic Web, não, ó, mas o Salic Web, só para não dizer que não vou falar, o Salic Web é uma plataforma de inscrição de projetos do governo federal. Eles têm a Rouanet, vamos dizer, por exemplo, a Rouanet a gente coloca no Salic Web. E eles têm lá a planilha de valores, muitos valores já estão fixados lá, eles usam os valores pré-fixados, né? E muitos outros são a partir do Salic. Mas é o que eu posso falar do Salic agora, né? Com relação ao orçamento, viu? Se alguém quiser mais na frente Porque falar. no Salic não tem um parecer técnico, né? É só os critérios e a nota. Aí é um sistema diferente, né? Eu fui parecerista do edital de fomento, não foi do Salic, não. Não foi do Salic, foi do FIC, foi de outro lugar. Não, do Salic, não. Eu nunca quis ser do Salic, acho o Salic muito, muito complexo. É muito grande. Quem preenche o Salic sabe que o Salic é cheio de campos. É muito mais isso mesmo que você falou. É muito mais técnico, né? Aí como eu não fui parecerista do Salic, nunca quis, nunca me inscrevi para o Salic, opção minha mesmo, tá? Não vou falar dessa parte que eu não conheço. Meg, eu não disse que não tem parecerista. Lógico que os projetos são analisados por pareceristas. Eu estou dizendo que não tem o parecer técnico para a gente ler, como tem outros sistemas de inscrição de projeto. Tem apenas o critério e a nota. Muito bem. Eu vou consultar aqui uma pessoa que tem larga experiência e responda até o fim da aula, tá? Para a gente responder melhor. Já que a gente não tem a próxima... O professor diz assim, na próxima aula eu respondo, né? Como a gente não tem a próxima aula, é nessa aula mesmo que a gente vai responder. Tá certo? Aí entramos numa tabela muito interessante, que eu já tinha minha tabela, mas essa daqui eu recebi, uma tabela minha, né? Criada. Mas eu recebi essa tabela de uma instituição, de um edital. E que ele é exatamente o que a gente faz quando a gente analisa. 0 é quando não tem resposta para aquele quesito. Não tem nenhum ponto. 1 é quando você tem... É o tal do isso é de 0 a 10, mas compilando pode ir de 0 a 5, entendeu? De 5 a 10, depende do edital. Mas é uma graduação. Aproveitamento insuficiente, né? Muitos pontos fracos e 100 pontos fortes, né? E aí, o que eu achei mais interessante nessa tabela que me enviaram, que estava no edital que eu participei, são essas características. Por exemplo, 0, ausência de quesito para pontuação. 1, deficiências comprometem o padrão mínimo de apresentação do projeto. Nota 2, deficiências comprometem o padrão mínimo também. 1 e 2, né? 1 e 2 é insuficiente. 3, é insatisfatório, né? Muitos pontos fracos e poucos pontos fortes. 4, baixo aproveitamento, deficiências comprometem a qualidade técnica ou artística do projeto. Eu colocaria ou artística ou de resposta política, as políticas do edital, né? 5, regular. Há várias deficiências que quase comprometem o projeto. Um equilíbrio entre pontos fortes e fracos. 6, é um projeto adequado. Pouco mais pontos fortes, menos pontos fracos. Várias deficiências que não comprometem o projeto. 7, está acima da média. Mais pontos fortes do que fracos, poucas deficiências. 8, é um projeto bom, né? Muitos pontos fortes e poucos fracos, mais eficiência do que deficiência. 9 é ótimo, muitos pontos fortes, quase nenhum ponto fraco, quase nenhuma deficiência. E 10, gente, é quando é excepcional. As pessoas às vezes querem saber, por que eu não tirei 10? Eu digo, porque não é excepcional. Você tirou lá, eu tirei 9, eu queria ter tirado 10. E você não colocou o plus. Se eu dou 10, aí diz assim, não, mas 10 é se a pessoa atende a todos os quesitos. Se eu dou 10 a quem atende todos os quesitos, aquela pessoa que ultrapassou os quesitos, eu vou dar 11? Né? Se 10 for todos os quesitos, a pessoa que colocou, por exemplo, mobilização de público, a pessoa que colocou muito mais do que foi pedido de contrapartida, a gente não tem como dar mais do que 10.
Então, 10 realmente é o excepcional. A não ser, só tem um item que normalmente recebe 10 quando ele está todo certinho, que é o item orçamento. Quando o orçamento está completamente coerente com o projeto e com o valor de mercado, esse é um que não dá para ser subjetivo assim, né? Mas os outros quesitos, dá para a gente fazer essa leitura. Mas os orçamentos, normalmente, e eu, como vejo de outros pareceres, normalmente quando ele está redondo, e normalmente as pessoas, graças a Deus, não erram muito em orçamento, não, viu? Errar em orçamento é mais raro. Acho que está se profissionalizando esse campo de elaboração de orçamento. Então, aí sim é um 10, tá? Essa tabela, ela veio ela não é, eu vou dizer de onde ela veio do Distrito Federal, essa tabela, tá? No edital do Distrito Federal de alguns anos atrás, não é desse ano, não. Aí, um exercíciozinho bem simplesinho, só para a gente ver, por exemplo, eu botei aqui, teoricamente, 3 quesitos, só botei 3 quesitos. Consistência conceitual, trajetória artística e acessibilidade. Não tem nem orçamento, nem nada. Botei só esses 3 quesitos. A pessoa tirou um 3 em consistência conceitual. Aí o que foi que eu escrevi? Não foi possível verificar a consistência do projeto com o espetáculo, pois o link para o vídeo não abriu. Às vezes o link não abre, né? Mas a justificativa e outros campos estão de acordo com a proposta. Então, a pessoa não tirou 0, mas não tirou 6. A nota máxima era 6, tirou 3. Tá? Trajetória artística, 4. Por quê? Grupo com pouca experiência, mas já apresenta razoável capacidade de execução. Então, quando a pessoa lê, ela pode até se chatear. Mas, poxa, já tenho 10 anos de experiência, mas os seus concorrentes têm 30 anos. Então, quando a gente compara, perante os 30 anos, você ter 10 anos não é muita experiência, né? Então, quando você olha para o cenário, a gente tem que olhar para o cenário quando vai ver esse quesito aqui da experiência também, a experiência artística, cultural de gestão, né? E acessibilidade, tem a nota 5, quando o máximo é 6. Projeto com apresentações gratuitas, libras, audiodescrição de cena, informa que os espetáculos acontecerão em espaços acessíveis, ou seja, usou algumas ações de acessibilidade, né? Nota 12. O segundo projeto, na segunda linha, projeto coerente e consistente com a proposta artística. A nota não tem muito o que dizer quando o projeto cumpre. Nota 6. Equipe de profissionais com vasta experiência e capacidade de realizar o projeto. Também não tem muito o que dizer. Nota 6. E tirou 1 em acessibilidade, por quê? Informa que terá uma sessão de libras com uma única ação de acessibilidade, ou seja, a pessoa não pensou em mais nada, caiu a nota para 3. E o projeto que fechou, 666, que tirou 18. Proposta consistente em seu conceito, equipe com larga experiência capaz de realizar o projeto. Informa que as apresentações serão gratuitas e que haverá tradução em libras, acessibilidade estrutural, audiodescrição e sensibilização de toda a equipe do projeto. Ou seja, essa pessoa tentou, de uma certa forma, abranger. Então, isso é um exemplo simples, né, de parecer, quando é um parecer pelo projeto inteiro, porque eu não trouxe para vocês, mas tem edital que pede um parecer por quesito, tá? Bem mais cri-cri, podemos dizer. E aí a gente tem também as bonificações, que é outro ponto que a gente observa, que a depender, a pessoa ultrapassa os pontos dos quesitos, né? Aí tem gênero feminino, LGBT, pessoa idosa ou voltado para o público idoso. Às vezes a pessoa, o proponente não é idoso, mas o edital, a ação é voltada para o público idoso. Pessoa, às vezes tem edital que bonifica pessoa de notória atuação, pessoas com mais de 20 anos de atividades culturais, residente em município ou bairro de menor IDH, povos de terreiro, quilombolas, ciganos, nômades. Respondo já, viu, Thalita? Proponente, pessoa negra, indígena, pessoa com deficiência, mulher, LGBT, idosa, né? Até já coloquei lá, proponente. Coletivos ou grupos propostos com 50% ou mais de pessoas negras, indígenas, etc., né? Ou demais grupos de vulnerabilidade. Dependendo do edital, essa pontuação pode fazer a diferença na hora da seleção. Tá? Então, é muito importante ficar atento a isso.
Deixa eu ver aqui a pergunta. Eu vou fazer um comentário rapidinho sobre essa, antes de entrar no outro assunto, sobre essa devolutiva com parecer. Em todas as comissões que eu vou, eu digo, por favor, envie os pareceres, porque é didático, é educativo, é formativo você enviar um parecer para um proponente, né? Eu lembro uma época em que o Centro Cultural Banco do Nordeste, eu não sei se hoje ainda é assim, Centro Cultural não, o Banco do Nordeste tinha um programa de patrocínios onde a gente recebia a nota e o parecer por e-mail. Eu recebi mais de uma vez a nota e não foi aprovado só uma vez. Nas outras vezes não fui, né, enquanto pessoa que escreve projeto do meu grupo de teatro. Então, é muito educativo, é muito bom a gente saber onde é que a gente está errando, é muito bom a gente saber no que a gente pode melhorar. Mas eu acho que é uma cobrança que a classe artística tem que fazer, tem que cobrar esse parecer, sim. É inclusive, lei da transparência, né? É lei da transparência, porque, né, eu não entendo não, gente, mas eu falo muito isso, viu? Aí, vamos lá. Thalita. E nos casos de comparação entre pessoas físicas e pessoas com empresa MEI? Porque assim que vejo pessoas jurídicas, às vezes é muito escopo, às vezes é justo comparar. Nesse caso aqui, Thalita, que você está perguntando, deve ser essa bonificação. Normalmente, é a pessoa responsável pela empresa, né? Então, a pessoa responsável pela empresa, ela é negra, LGBT. Um edital bem redondinho, ele pede essa declaração. Sou representante legal da empresa tal, sou pessoa negra, né? Só nesse sentido é que faz, né? Pessoa física e pessoa com empresa ou MEI, eu não sei essa pergunta exatamente sobre qual é o item que você está falando, essa pergunta, mas mas todas elas têm experiência, todas elas têm essa questão da bonificação, todas elas têm currículo, se compara o currículo da empresa. Você pode comparar o currículo de um artista proponente e o currículo de uma empresa. Às vezes o currículo, às vezes é nem bom colocar o da empresa, porque às vezes o do artista é muito maior do que o da empresa. É bom descobrir qual é o melhor currículo antes de enviar, viu? Aí Matheus pergunta, proponente não aprovado, pode solicitar parecer? Eu solicito. Todos os editais que eu me inscrevo, que eu selecionado ou não selecionada, eu solicito. Por uma questão de para aprender mesmo. Eu acho que deve pedir, sim, a não ser que não vejo por que proibir, né? O recebimento do parecer ajuda os proponentes a qualificar sua proposta. Exatamente, Remerson. Né? É isso, né? Beleza, continuamos. Já deu a 1h30, viu, Renara? Mas aí a gente foi invadido, tá? Dá o desconto aí para mim, tá bom? Aí, ai, meu Deus do céu, cadê? Tá aqui, né? Não, gente. Parecer de... Ah, sim. Eu resolvi fazer aqui uma coisa interessante. Parecer de análise de um projeto não selecionado. João Pedro, beleza, viu? A aula vai ficar gravada no YouTube, depois você pode ver o restante, tá? Olhem esse projeto, meu povo. Eu escrevi o seguinte, isso é o parecer que eu mesmo escrevi, tá? É importante que na descrição do objeto do projeto fale o que é a proposta. A pessoa não escreveu. O proponente fala em vídeo aulas para fomentar a economia criativa, mas não disse que aulas são essas. Ponto 2. A data do término do período de execução do projeto, acredito estar errada, pois é a mesma data do início. Atenção na hora de preencher os campos da proposta. Né? Parece uma aula, está ensinando a pessoa, mas um parecer tem que ensinar. A justificativa não fala explicitamente que formação o proponente quer fazer. Para o avaliador, ler nitidamente o que é o projeto, na descrição do objeto ou na justificativa, é de extrema importância. O proponente fala em abranger o público com foco em pessoas de menor grau de escolaridade e renda. A questão é, quais estratégias usar para atender ao público com menor grau de escolaridade e renda, uma vez que o acesso à internet pode ser um complicador? Isso daqui foi antes da pandemia, não era ainda, ou foi 2021, se não me engano. Todo mundo não tinha tanto acesso a essa internet não, viu, meu povo? Hoje em dia já é mais fácil. A proposta não tem contribuição ou abrangência direta no fortalecimento de direitos culturais ou tema voltado para ações de fortalecimento da diversidade étnica, artística, etc., que era um pedido do edital. A descrição do programa formativo não cita em que é a formação, cita apenas fomentar a economia criativa.
o que não descreve o que é a formação. A descrição do programa tem a mesma falha do objeto do projeto e da justificativa. Não diz exatamente, nitidamente, o que o projeto é. Era um projeto tão frágil, que deu dó de fazer esse parecer. Mas é como disse o nobre juiz, né, no julgamento que teve recentemente lá no Supremo, diz assim, a gente não fica feliz em condenar, né? Acho que a ministra Carmen Lúcia disse isso. Nenhum juiz fica feliz em condenar ninguém, né? Ninguém fica feliz em condenar, mas tem que ser correto, né? Esse é um exemplo do que a gente não pode fazer, tá? Aí, tá, continuo, né? E não termina aí. O curso com total de... Olha só, oh meu Deus, o curso, ele disse que o total é de 1h30, dividido em 3 módulos de 30 minutos. Quantas horas aula o curso vai ter? Ele não disse o total. É uma confusão. Quantos módulos? Os módulos começam e terminam quando? No plano de trabalho, fala que a distribuição vai de fevereiro a agosto de 22, né? São 6 meses de aula. Eu fiz várias perguntas para ver se a pessoa conseguia responder, né? Não tem a ementa das formações, a gastronomia, artesanato. Diz que o projeto é híbrido, porém é 100% online. Aí, no final, eu escrevi. O projeto é interessante e tem potencial, porém, precisa melhor qualificar sua escrita e apresentar uma proposta melhor embasada, com informações mais nítidas e menos confusas. Uma pena, mas isso acontece. Aí, eu vou mostrar para vocês agora, já indo para o final, viu? Um recurso que me chegou. O recurso dizia o seguinte, o texto do recurso. Venho, através deste, recorrer à nota do meu projeto. Houve uma diferença muito grande das notas dos avaliadores, e algumas delas são notas muito baixas, considerando a experiência dos atores envolvidos, mostrando a capacidade para a execução do projeto. Todos com a documentação, capacitação e anos de experiência na área. Gostaria que minha nota fosse revista, levando em conta todas as ações que, com certeza, contribuirão com a valorização da cultura teatral em nossa cidade. Quem de nós não tem lembranças com a peça teatral na escola? Peço, por favor, que assistam ao vídeo da peça. Ela, com certeza, ficará marcada na memória de todas as crianças que tiverem a oportunidade de assisti-la. Desde já agradeço. Digo que eu assisti o vídeo da peça, tá, gente? E a resposta, né? Prezado proponente, informamos que todos os quesitos foram considerados para pontuação da resposta, né, da proposta, melhor. Sendo que se trata de projeto relevante, porém, com carências que fizeram obter a pontuação final, tais como, aí eu listo, para comprovação de experiência e da capacidade de execução, foram anexados apenas DRT. Quem não sabe o que é DRT? É o registro profissional. O DRT da equipe, sem nenhum portfólio, sem nenhum currículo, ou seja, a pessoa só botou o DRT. Então, como é que eu vou analisar a capacidade da equipe? Não, a pessoa não colocou. Pode ter pensado que colocou, mas não colocou. Com relação à execução, observamos que o projeto cita que as escolas deverão assistir à apresentação em um teatro, mas não cita como isso poderá acontecer, aquele exemplo que eu falei. Não informa se terão parceria com alguma empresa de transporte, se as escolas serão responsáveis, ou não colocou os gastos no orçamento. Achou que o fato de ter DRT era tudo, mas ter DRT não comprova, né, a capacidade. Realmente, é uma inocência, chega a ser inocente, né, isso daí, gente, mas é para aprender mesmo. Então, nesse ponto aqui, a pessoa não colocou nem orçamento para o transporte das crianças ao teatro. Outro ponto importante é que, como trata de projeto pessoa física, conforme edital, era para ter valores de impostos, porque o edital pedia o verba para imposto, e no orçamento a pessoa não colocou. Ainda na análise do orçamento, observamos que possui um valor para a sonoplasta muito abaixo dos outros profissionais, prejudicando a avaliação do orçamento como um todo. A pessoa também, eu nem lembro aqui, faz tempo esse projeto. O valor era tipo, eu não sei se era, era melhor colocar que o sonoplasta era voluntário. Tão baixo que era o valor, porque não ia desqualificar o orçamento dele, né? Ou um erro no orçamento. Em relação à contrapartida, o projeto cita quais são, mas não apresenta valores, e o edital pediu os valores, que era exatamente para poder fazer o percentual. Aí, no final, eu escrevi. Mediante estas falhas, a nota foi sendo adequada à realidade da proposta, o que não invalida sua qualidade artística, mas requer uma melhor escrita do projeto para fins de concorrência. Assim, mantemos a nota inicialmente dada a esse projeto.
É isso. E vendo aqui que nós temos uma lista de frequência. Essa lista saiu no começo, Renara? Saiu agora, né? A lista saiu agora, viu? Que Pois deu. é, e teve gente que já saiu, né? Mas foi o João Pedro, não é isso? Foi o João Pedro que saiu. Mas tem gente, é importante que a gente tenha a lista de frequência de vocês. Para a Secult, nós temos que apresentar essa lista de frequência para os certificados de vocês, viu? Por favor. O link não está abrindo, olha aí, Renara, cuida. Vamos lá. Então, finalizando, é o tempo que eu tinha previsto, 1h30 mesmo, né? Pontos importantes de atenção. Ações afirmativas e medidas de acessibilidade, observando nas leis que regem a fonte inicial dos recursos. A PNAD, por exemplo, antes cobrava, agora não cobra, mas tem que ler o edital. É muito importante, essa pontuação ela faz muita diferença. Vedações do edital, as pessoas às vezes não percebem. Eu peguei recentemente 3 projetos que o edital dizia que o proponente não podia ser a pessoa que escrevia o projeto. Esse edital diz isso. O proponente não pode ser o elaborador do projeto. Aliás, não pode ser remunerado, desculpa. Não pode ser remunerado pela elaboração do projeto, o proponente. Nesse caso, a pessoa colocou que estava sendo paga para ela mesma. Então, desclassificou a proposta por causa disso, né? Leitura detalhada de todo o material apresentado, registrando pontos de destaques positivos, negativos e ausências. Então, é importante ter tudo anotado, de todas as propostas que a pessoa analisa. E revisão de todas as pontuações antes da pontuação final. É aquilo que eu falei no começo. Você começa pontuando lá em cima, vai descendo, 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 e no final você tem que voltar para equilibrar, né? E, para finalizar, finalizando, os últimos toques que eu posso falar enquanto parecerista. Que todos os exemplos usados e modelos nesse material são originários de participação em comissões de seleção reais, vivenciadas na prática por mim, mais de 20 anos de atuação enquanto parecerista. Não, nada aqui é fake, tudo é real, viu? Nada aqui é fake. Tudo foi situação real. E outro toque, particularmente eu, Selminha, eu elaboro um documento de cada projeto. Eu crio um doc para cada projeto, anoto positivos, negativos, aspectos importantes e as pontuações, porque isso para mim vai ser muito importante quando eu for ler o geral lá no final, sabe? Se eu não anotar agora, quando eu terminar de ler os 50 projetos, eu não lembro mais do primeiro. E também no caso de algum recurso. Vai que a pessoa manda um recurso, é importante eu ter anotado. Então, se você for ser parecerista, anote os pontos que você observa no projeto, né? Caso não seja disponibilizado, eu elaboro uma planilha de Excel, onde eu boto a nota, a pontuação, anota a pontuação, nota a pontuação, nota a pontuação. E no final eu faço um ranking, né? Eu faço um ranking para saber quais as maiores notas que eu dei, para ver se realmente eu me enganei, se realmente é aquilo mesmo, antes de eu passar o resultado, né? Enquanto isso, vocês estão tentando aí fazer a frequência, né? A presença. E eu procuro saber se fui coerente, ética, sensível, técnica e clara nos textos, de forma a colaborar com a leitura por parte do proponente, tá? Então, gente, vamos lá, deixa eu terminar o bate-papo aí, que agora eu vou ficar lendo bate-papo. Eu não li naquela hora, nem sei o que aconteceu. Acho que eu fui poupada. Tenho certeza. Mas aqui... Eu vou aproveitar, então, enquanto o Selminha está lendo aí os recadinhos, para parabenizar pela aula, né? Essa foi uma provocação que eu fiz numa aula da ECUT, e coloquei, eu acho que uma inquietação de várias pessoas, né? Inclusive daqueles que também têm experiência, e eu fico muito feliz dessa aula hoje. Estou aqui com os palitinhos nos olhos, porque acordei 4h30 com o evento, mas foi muito proveitoso a aula, foi bastante experiência. Selminha é um dicionário
de experiência da cultura, cada vez que ela sai da zoninha dela do conforto e se propõe a dar uma aula, a gente sabe que é super difícil a vida corrida e compartilha o conhecimento dela com a gente só aprende. Eu só tenho que agradecer sempre. Você, eu acho que é inspiração e conhecimento para muita gente. Obrigada. Oh, Fernanda, recíproco, viu, minha amiga? Gente, comentando aqui sobre esse que não está dando certo, vocês estão entrando por e-mail do Gmail, que às vezes o formulário, eu não sei se o formulário de frequência está pedindo que seja Gmail, Renara. Dá uma olhadinha nele, porque se ele pedir, aí realmente, às vezes, para algumas pessoas não dá certo, né? Selma, eu posso fazer um comentáriozinho? Meus amores, agora eu quero ouvir a voz de vocês, por favor. Eu não me inscrevi, não, mas eu queria dizer assim, que eu sou artista, né? Sou de Russas, Ceará, e sou jornalista. Assim, eu me afastei da questão de elaborar projetos culturais por causa de frustrações, sabe? E assim, a gente que é arte, e demorou um certo tempo eu entender. A primeira pessoa que eu escrevo é para o parecerista, né? Ou para parecerista, né? E isso dá régua, vamos dizer, tanto técnica quanto avaliativa no sentido mais amplo, né? Que não é só o orçamento, né? E hoje foi muito importante, assim, eu perceber essa visão, né, da parecerista, porque eu acho que isso, para o artista, é menos angustiante, porque ele entende a pessoa interlocutora dele, né? Claro, assim, eu acho que dos vários cursos que eu já fiz de formação de elaboração de projetos culturais, eu sentia muita dificuldade nisso, porque geralmente a minha experiência foram cursos muito, vamos dizer assim, superficiais, no sentido de entender realmente essa questão, por exemplo, dos pontos fracos, dos pontos fortes. Eu acho que hoje eu saio de uma maneira... Porque, assim, o artista ele tem a melhor das intenções, né? Quando ele quer fazer uma obra. E quando ele se depara com várias frustrações eu consegui aprovar um projeto na Lei Aldir Blanc da minha cidade, 2021, gravar um EP, né? E os editais que eu tentei do Estado, eu sempre não consegui. Eu já tentei uns 3 ou 4. E eu nunca consegui entender, né? Eu convivo com pessoas que são produtoras e tal. Às vezes elas estão lá no projeto, mas ficava sempre angustiado, né? Isso me afastou um certo tempo desse universo, mas que eu acho que é totalmente importante, né? Então, é só agradecer mesmo a oportunidade de estar discutindo isso do ponto de vista, né, de você como parecerista. Eu acho que somou muito, tanto para quem quer ser parecerista, né, que eu acho que também é algo importante, né, a pessoa parecerista ter uma boa formação, quanto para o artista, que algum outro artista tiver participado aqui, eu acho que também deve ter somado muito. Mas é só agradecer pela Selma aí. Obrigado, parente. A minha família é de Russas, então nós devemos ser parentes. Sua família é de Russas? Selma Santiago, Mateus Santiago, a gente deve ser parente em algum lugar, em Russas, bem, né? Capaz. É isso aí, não desistam não, viu, Mateus? E peça os pareceres dos seus, se você não tivesse sido aprovado, peça para os pareceres, você tem direito de saber, para poder você desenvolver, né? Valeu. Meg. Tá desligado o teu microfone, Meg. Tá. Agora estão me ouvindo? Tá, boa tarde, eu sou de Curitiba. E eu estou participando, eu adorei, eu queria dizer que eu gostei muito, eu não conhecia o seu trabalho, Selma, já estou te seguindo lá no Instagram. Achei super objetiva, clara, e eu só queria fazer uma colocação que eu achei bem pertinente quando você diz a questão do parecer. Eu sou produtora cultural há 20 anos já fiz muitos projetos,
mas estou parecerista, né? Porque não é uma profissão, eu estou parecerista. E uma coisa que me incomodou bastante ao longo desse período que eu estou fazendo parecer para alguns lugares fora do Paraná, é justamente saber que o meu parecer não chega na ponta, não chega para o proponente, se ele não pede, se ele não solicita. Isso é uma coisa que me incomoda, porque eu procuro responder, fazer esse parecer para o proponente, olhando para o projeto dele, sempre apontando o que precisa ser apontado e justamente orientando, estimulando de maneira que ele não desista, porque todo projeto é importante, tem sua relevância. Ele pode não estar bem escrito, mas quando a gente dá essa devolutiva, a pessoa consegue aprender com isso e mudar e melhorar, né? E eu percebi isso, e mesmo eu fazendo projetos, eu tive bastante sorte por conta da minha expertise, enfim, mas quando recebia algum parecer, alguma coisa, era sempre uma linha, uma coisa mínima, que não diz nada. E hoje, com a PNAB, principalmente, onde você tem várias plataformas, o que eu vejo de dificuldade é que você, muitas vezes, pontua os requisitos, a pessoa só recebe a pontuação, mas sem o parecer para dar respaldo para o que a gente está dizendo, fica difícil até para ele escrever um recurso, ou às vezes ele escreve um recurso mencionando tudo que a gente pontuou no nosso parecer. Então, eu acho que é de extrema importância que a classe artística, que os produtores, que todo mundo que está nesse meio, faça uma pressão para que os pareceres cheguem nas pontas, porque a gente se debruça para escrever o parecer e não chega lá. Eu acho que isso é um ponto negativo nesse processo todo que a gente está aí crescendo, melhorando com o Programa Nacional Aldir Blanc e todas as outras coisas que virão no bojo dessa novidade aí. E é isso, só queria complementar a sua fala e dizer parabéns, eu achei muito legal e vou ficar de olho em tudo que vocês divulgarem para, de repente, estar participando, que a gente sempre aprende alguma coisa. É isso, um abraço aqui de Curitiba. Meg, que alegria, pessoa lá de Curitiba, nossa, que coisa boa, muito bem-vinda à ECUT, viu? A gente tem essas ações online e o próximo ciclo, o ciclo de gestão cultural e o ciclo de produção, ele vai ser totalmente online. Então, lá para janeiro, fevereiro, a gente vai abrir inscrições. Acompanhe o nosso Instagram, o ecult.ce. Já estou acompanhando e vou ficar de olho. A hora que sair alguma coisa, legal. Eu vou ficar junto novamente. Obrigada. E minha companheira, eu me solidarizo com sua dor. A gente dá vontade de mandar um e-mail para a pessoa. Uma pessoa colocou aqui no chat que na Secretaria de Cultura do Ceará, a pessoa, é verdade, a pessoa se inscreve pelo mapa cultural, e pelo mapa cultural a pessoa lê o seu parecer. Quer dizer, no Ceará a gente já está tendo essa resposta, né? Isso é muito legal, gente. Isso é importante. Mas é uma secretaria de Estado. Às vezes um município pequeno não tem essa estrutura. Não tem. Poderia ter, mas não tem, né? O que mais? Thalita, como ser sua aluna? Thalita, chegue junto da ECUT. Vamos fazer a ECUT. A ECUT é uma escola, não sei se a Renata falou no começo, feita por mulheres, né? Todas nós que trabalhamos na gestão somos mulheres. Todas as professoras são mulheres, as palestrantes são mulheres, nós temos seminários que são apresentados por mulheres também, então a gente também quer cumprir esse objetivo do desenvolvimento sustentável número 5, se não me engano, né? Mais alguma pergunta, alguma questão? Esqueci de alguma coisa, meu povo? Tá tudo bem? Realmente? Deu certo? Não tem nem... Todas as dúvidas foram sanadas? Como assim? A aula foi boa mesmo, né? As outras... Cláudia Gonzalez. Cláudia, vamos lá, minha amiga, fale ali. Então, Selma, eu sou do Rio de Janeiro, eu estou iniciando agora na gestão cultural a convite de uma amiga que está criando um festival aqui no Rio de Janeiro de sustentabilidade. Ela me chamou para a área de prestação de contas, porque eu sou economista, e para ajudar, mas eu fiquei tão apaixonada que eu comecei a fazer cursos para conhecer o todo, né? Então, a parte de elaboração de propostas, já estou ajudando, estou fazendo curso de captação, para poder conhecer tudo, né? Porque não basta só fazer a prestação de contas, eu acho que é muito pouco ficar lá só no finalzinho. E eu estou, assim, maravilhada com essa área, com as pessoas que eu tenho conhecido. A aula foi sensacional, deu uma visão, assim, incrível
que a gente fica assim, né? Poxa, vou mandar a questão da planilha, e rúbrica e não sei o quê, e tem que ser igual. A gente fica meio doido no início, né? Mas eu já tô caminhando. Estou doida para fazer os cursos aí a partir de janeiro. E vou ser aluna, embora seja do RJ, estou aí colada no ponto CE com vocês. Queria agradecer, Maravilha, viu? Foi muito boa. Ó, tem um economista chegando junto da área cultural, nossa, muito bem-vinda. A gente precisa, tem uma área muito interessante, viu, Cláudia? Que é a área da economia criativa, a área da economia da cultura. Se você gostar desses aspectos também, o campo cultural é muito vasto, é muito interessante. Eu tô me aperfeiçoando, tô vendo ainda, tipo assim, para onde que eu vou, que meu coração vai pender, porque a área financeira é o sangue, né? Mas eu tô apaixonada por tudo, eu já fiz curso de tanta coisa, gente, assim, que para mim está sendo uma delícia, né? Eu já vou fazer 55 anos, então estudar de novo está sendo assim, nossa, estou muito feliz, muito feliz. Coisa boa. E tem aqui, né, tá, inclusive ainda está aqui em sala de aula, a Marise. A Marise está fazendo já um doutorado, uma pessoa que estuda sobre esse campo cultural, minha colega de doutorado. A Marise é carioca, eu acho que ela está no Rio de Janeiro nesse momento, Cláudia. Vocês estão no Rio de Janeiro e vocês estão aqui na mesma sala de aula. Olha só, eu até andei procurando, buscando assim, uma pós-graduação nessa área. Achei uma, mas na PUC, cara demais. Mas eu tô buscando, tô buscando. Às vezes eu acho que nem precisa nada assim tão formal, né? Acho que o dia a dia conta mais, né? Ótimo. Então, o pessoal está aqui pedindo para... Quem quiser falar, é só levantar a mão, viu, gente? O pessoal está pedindo aqui para compartilhar, Cláudia, onde foi que você fez o curso de captação de recursos? Eu fiz no Sebrae. Foi de graça, viu? Foi presencial? Olha, na verdade, eu fiz o avançado online, eu fiz um presencial, não, minto, eu fiz o básico online, aí eu fiz um avançado presencial, e aí gostei tanto e fiz amizades lá, que aí me chamaram anteontem eu fiz um curso piloto deles de estratégias de captação online. Muito legal. Então, para o ano que vem, eu acho que esses 3 aí vão sair de novo e de novo. Pronto, pois então já posta lá, comenta com a gente, manda para a gente pelo Instagram da Ecult para a gente compartilhar essas informações. Vamos fazer essa rede acontecer, né? O Sebrae tem dado uns cursos bem bacanas, assim, online, cursos assim de um dia também, oficinas, né, que chamam, mas que abrem muito a mente, né? Porque o Sebrae de lá é muito ligado nisso. É isso aí, obrigada, gratidão pela sua presença. Mais alguém, meu povo? Das pessoas que estão aqui? Renata, você que manda aí agora. Thalita. Oi, gente, perdão. É que eu estava tão doida aqui querendo achar o link do formulário, mas eu queria também me apresentar aqui. Eu sou daqui de Salvador, mas eu estou indo para o Ceará ano que vem, né? Eu sou produtora cultural daqui de Salvador, eu sou produtora de TV, né? E agora que eu estou me aventurando a ser parecerista, né? Já fui de um edital, né, pequeno, da Paulo Gustavo, aqui de uma cidade, e a partir daí eu comecei a gostar, e essa aula aqui foi maravilhosa, sanou minhas dúvidas, principalmente em relação a como fazer um parecer, né? Porque a gente acha que parecer tem que ser muito técnico, mas além de tudo, ela tem que ser didática, né? Exatamente. Então, eu achei a aula aqui maravilhosa e estamos aí, caso precisem ou caso tenha informações, a gente pode até fazer um grupo de WhatsApp ou, sei lá, né? É sempre bom a gente conhecer outras pessoas, né? Outros fazedores de cultura que fortalece, né, gente? Então, enfim, obrigada. É isso aí, amiga. Estamos em Salvador, nós duas, né? Eu também estou voltando para o Ceará. Se você estiver por lá, chega junto, fala com a gente pelo Instagram, vamos se conhecer e vamos fazer juntas as coisas acontecerem. Que a gente puder ajudar também, enquanto é CUT, viu? Seja bem-vinda já ao Ceará. Obrigada.
Quem mais? A Lu está tentando abrir no Google, meu Deus do céu. Pronto, eu solicitei, parece que algumas pessoas não estão conseguindo acessar. Eu acredito que seja porque não está pela conta do Gmail, né, do Google. Deve E é ser. preciso entrar pela conta do Gmail com o link. E aí, quem não estiver conseguindo acessar de forma nenhuma, pode estar me chamando no WhatsApp aqui no privado. Já coloquei o meu número aqui no chat, certo? Pode me chamar lá no privado que eu mando o link para poder assinar direitinho. Pronto. E também, assim, o formulário ele é muito simples, só para dizer quais são as perguntas do formulário, né? A pessoa pode até mandar as perguntas do formulário que a gente registra aqui. Deixa eu ver. Você está com o formulário aberto aí, Renata? Estou sim. Pronto. Se não me engano, o formulário ele pergunta o nome, o e-mail da pessoa, o nome completo, a idade, cidade, estado e comentário ou sugestão para outra aula. São somente essas perguntas. Então, se a pessoa quiser, é o e-mail, o nome, a idade, que é importante, a Secretaria da Cultura pede a idade, a cidade, o estado e algum comentário. Essa é a nossa folha de frequência, né? E é através do e-mail que a gente se comunica, a gente não pede nem o WhatsApp, mas é através do e-mail que a gente vê as comunicações. Beleza? Então, eu acho que nós podemos ir encerrando esta aula, né? Agradecer, obrigada, Danilo, agradecer a todos que estavam aqui. Se a gente puder tirar uma foto, eu agradeço, eu vou adorar, né? Puder todo mundo abrir sua câmera rapidinho para a gente tirar uma foto, passar um batom. Quem não passa batom, tudo bem, não precisa passar. Olha, eu acho legal. Todo mundo, a primeira coisa que a pessoa ajeita é o cabelo, né? Então tá massa. Todo mundo ajeitando o cabelo. Vamos lá, galerinha. 3, 2, 1. Fazer que nem o povo da dança. 5, 6, 7, 8. Oi. Pronto. É isso, gente. Muito obrigada. Em nome da Ecult, eu agradeço. Vocês arrasaram. Perdão pela falha técnica do começo. Não foi nossa falha, não foi nossa culpa, né? Mas estamos aprendendo a viver com a inteligência artificial. Né? Agora podemos dizer a palavra, né? Mas a inteligência artificial, ela não é inteligente, ela é apenas um assistente. É isso. Obrigada, gente. Bom fim de semana, bom domingo. Valeu. Tchau. Galera, só agradecer mesmo, né? Essa foi a nossa última aula do módulo, né? Ainda teremos o terceiro módulo aí. E até a próxima.